Muito boa noite, galera do YouTube. Estamos voltando aí para gravar o nosso vídeo novamente. Tinha ficado aí uns 3 dias sem gravar, mas agora voltamos com a nossa gravação. De antemão, eu queria agradecer os meus ouvintes, as pessoas que me seguem no canal do YouTube, aqueles que fazem seu comentário. Eu fico muito grato quando eu vejo um comentário dos meus amigos, dando like, fazendo seu comentário embaixo. Isso tudo me anima mais aqui no canal do YouTube. Vocês sabem que fazer um canal no YouTube não é muito fácil, gente. É uma coisa assim que qualquer um pode fazer, qualquer um pode ter um canal no YouTube, mas conseguir fazer um destaque, trazer uma informação um pouco mais detalhada para o pessoal é difícil. E eu tenho aí as pessoas que eu devo agradecer, os amigos que, se eu termino de gravar um vídeo, eles já estão dando like, já estão fazendo seu comentário. Eu tenho seguidores em Uberlândia, Minas Gerais, inclusive lá no estado das Alterosas, aí vários deles, como o Elisandro, meu amigo lá, o Viva a Razão, um grande companheiro de 3 anos junto, me seguindo, eu também seguindo ele no canal dele. Eu gosto muito das informações que ele traz a respeito da ciência lá, apesar de que temos divergências de ideia entre o que ele pensa e eu penso, mas nós podemos ser grandes amigos e podemos ser, por exemplo, pessoas que defendemos uma ideia, porque na verdade quando a gente coloca um ponto de vista, a gente não é fazer com que as pessoas sejam crentes daquela ideia nossa, das nossas suposições do que nós pensamos. É simplesmente para debater as ideias e contribuir para o conhecimento. E eu gosto muito de trazer informação, eu já digo de antemão, a minha ciência ela é uma ciência divina, eu trabalho com a ciência criacionista, não desprezo a ciência em momento algum, porque a ciência é o tudo nos nossos dias hoje, o avanço para a tecnologia e para tudo. Mas a ciência, minha gente, não há necessidade de ser ateísta, não. Ela não precisa desconhecer a existência de Deus para ser ciência. Ela continua sendo ciência se ela for criacionista. Eu sou uma pessoa que tenho 3 formações universitárias, em ciência jurídica, outra em filosofia, outra em história, e também ainda sem falar em recursos humanos, que é um curso de tecnólogo. E tenho 2 pós-graduação, mas mesmo assim, com todo esse conhecimento que eu adquiri através da ciência, eu não desprezo a existência de Deus. Muitos até me perguntam para mim, mas Odinaite, por que você fala em Deus e não descobre a cabeça? E eu já vou dizer para vocês qual é o segredo que existe entre uma cultura e outra. Para os orientais, para o judeu, do qual eu sigo a filosofia há mais de 40 anos, é de praxe que quando você fala no nome de Deus, você tem que cobrir a cabeça. Se eu estou sem chapéu, vou falar o nome de Deus, eu tenho que cobrir a cabeça, porque eu tenho que colocar o kippá ou o chapéu, porque na verdade eu preciso reconhecer uma autoridade suprema acima da minha cabeça. E eu colocando algo sobre minha cabeça, eu reconheço essa autoridade suprema. Já no mundo cristão, os ocidentais já têm por costume, quando falar no nome de Deus, tirar o chapéu da cabeça. Você entendeu como que funciona as culturas, né? Então, isso é uma coisa à parte, mas eu queria dizer para vocês que hoje eu vou estar aqui com o meu tema, aqui a história mafranita, o Val, o Templo de Anil, que é o tempo em que foram construídos, onde Elohim construiu o 6º céu, ou seja, o primeiro do homem. No primeiro céu do homem ele coloca a lua, no segundo do homem ele coloca o sol. E este último céu de Deus, é o 7º céu de Deus, é o primeiro do homem. E o 7º de Deus, o 7º do homem é o primeiro de Deus, onde fica o núcleo de Elohim, onde Elohim tem seu castelo lá no interior do universo. Agora, minha gente, quando eu falo isso aí, eu não me refiro a uma data criacionista de 4.000 anos, de 6.000 anos, 7.000 anos,
que a ciência tem refutado essas ideias pelo fato de que a ciência tem buscado achado arqueológico e outros estudos que comprova que o mundo é muito mais velho, até mesmo a civilização de 70, 80 mil anos, quase 100 mil anos, coisas que não dá para seguir aquela teoria criacionista baseada numa data. Mas eu uso também refutar as ideias teístas, mas também refuto as ideias, por exemplo, criacionistas que dão data, aqueles que são datistas. Coloco como 5.781 anos da criação, os 6.000 e poucos anos da criação, quando na verdade nós sabemos que a Terra foi criada em períodos muito mais antes do que isso, mas ela foi criada. Eu busquei esses estudos, muita gente me questionou e perguntou para mim que evidência que eu tinha, que base que eu tinha no estudo para falar isso aí. Mas eu busquei, porque na própria Torá, minha gente, lá onde está escrito, ó, Bereshit, Elohim, Bará, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Veet, Ras. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós estamos chegando no final da criação dos céus e a terra. Quando ele falou essas palavras é uma palavra código, são 7 palavras e 28 letras hebraicas, que indica que tudo no mundo, tudo que existe no universo está dentro de um padrão de DNA 7. O 7 é padrão dentro da criação do céu e da terra. E eu vou provar para vocês tudo isso aí, vou começar, é que não me deram tempo ainda, porque eu estou começando a comprovar com evidência científica de que isso que eu estou dizendo é verdade. Então, minha gente, eu falei isso aí e coloco, por exemplo, com os 7, já falei daquela potenciação de 12, né? De 7 até a potência de 12, ela dá a idade do universo bem certinho, dá a idade da criação. Se você for multiplicando os 7, 12 na potenciação, a 12ª potenciação do 7, chega à criação do universo. O universo é 12, segundo a Torá, segundo todos os escritos sagrados do Zohar e da Cabala, são 12 os alicerces do universo, a estrutura do universo que forma. Os céus são em círculo como cebola, como foi colocado. Então, minha gente, existe uma grande evidência de que nós não desprezamos a ciência e que a ciência não precisa desprezar Deus. Nós podemos ter, por exemplo, uma ideia criacionista com todos os detalhes da ciência. Porque, outra coisa, falando da criação da Terra, vocês vejam bem, a criação da Terra, segundo as informações que você tem no Zohar e na Cabala, Deus coloca aquela rocha, uma rocha de asteroide, uma rocha vulcânica, lança abaixo e ela cai no centro daquela nuvem de poeira, aquela nuvem cinzenta de poeira, que era o abismo, e ele cai no centro da Terra, e assim que os anjos Malahim pincha seus asteroides também, lança seus asteroides de encontro, todos vêm, explodem, formam as rochas vulcânicas e cria a crosta terrestre. E eu vou provar para vocês que a Terra foi construída, sim, por Deus, feito camada de 2,77 milímetros. Foi feito de camada em camadas pequenas que foram criando, e hoje não há como negar. Os cientistas de hoje sabem muito bem qual é o diâmetro da Terra. O diâmetro da Terra hoje é de 12 quilômetros e 777 metros. Isso não é eu que estou falando, é a ciência que diz. Isso aí é comprovado cientificamente através dos astronômicos. Então, eu convertendo esses 12 milhões em milímetro, eu cheguei à conclusão de que foram construídos 2,77 milímetros até chegar ao diâmetro da Terra. Então, ela foi construída assim por Deus, feito com as primeiras rochas, depois vieram as demais rochas, depois, quando ela era só a crosta quente, chegou as demais poeiras que formaram o solo, eram os granulados, os anjos trouxeram as poeiras que fizeram formar
o subsolo, depois formar o solo. E aí depois ela tinha 200 graus centígrados de calor. Aí precisava da água, porque já tinha, segundo as escrituras, as águas de cima que Deus tinha separado. Já existia água no universo. Para cima do segundo, terceiro céu tinha água. A água não queria dizer que é um oceano, é mar de água que está lá em cima. As águas são o vapor da água. Vocês entenderam como é? Que as coisas funcionam? Por que há as distorção entre o entendimento criacionista e o entendimento evolucionista? Porque os criacionistas explicaram mal esses detalhes e os evolucionistas se anteciparam e tentaram criar um sistema negando Deus. Então eu uso refutar Charles Darwin, que foi o homem que sempre criou, foi o princípio de criar esse sistema evolucionista, mas eu gosto de refutar ele também porque ele diz lá no seu livro, A Evolução da Espécie, que o homem e o macaco tinham um ancestral comum, ou seja, o homem veio dos primatas. Mas eu pesquisei aqui, minha gente, e ó, para vocês verem a diferença que existe entre o homem e o macaco. Ó, para começar, a gestação, vamos começar na origem do homem. A gestação de um homem ou de uma mulher leva 277 dias. Ou seja, 39 semanas e 3 dias, 4 dias. Essa é a média. Uns podem passar, outros podem ser antes, outros depois. Mas é a média 277 dias. Os primatas, gente, 177 dias, 100 dias a menos. O tempo de vida de um homem. Hoje se estima-se o tempo de vida de um homem em 80 anos, e sempre foi. Sempre foi isso aí, porque está escrito lá na Torá que o homem que chega a 120 anos, a alma dele é pura, porque ele é um homem, por exemplo, que conseguiu ultrapassar todas as barreiras e chegar a 120 anos. Foi o que Deus, o último limite da vida humana dada por Deus. Então, se o homem vive 80 anos, ó, o macaco, tempo médio dos primatas, 30 anos. Analise a diferença que existe, 177 dias para a gestação dos primatas. 30 anos é a média de vida dos primatas. 277 dias a gestação do ser humano. E 80 anos a expectativa de vida. Há como provar que tem um ancestral comum? Qual a semelhança? Me digam qual a semelhança. Vocês que são evolucionistas, vocês que acreditam, têm crença e crê no que o Charles Darwin falou, é disso que eu falo agora. Você que acredita nele, você diz que você é ateu, você fala que você vive da razão, vive sem crença, mas você acredita no Charles Darwin. O que ele fala para você é lei. Então acreditar na ciência também é colocar a ciência como um Deus. É prestar fé. É isso que eu falo. Então, minha gente, é isso que eu coloco para vocês aqui. Eu vou trazer muito mais evidência dentro da ciência que prova que o homem não tem nada a ver com macaco. O homem é homem, o homem seja o que os cientistas querem dizer. Se eles não acreditam que o homem foi criado por Deus, eu até concordo que eles têm esse ponto de vista que o homem não foi criado por Deus. Eu até concordo, porque eu sou um homem aberto à discussão. Mas não me venha com essa de que veio de um macaco. Totalmente errado essa teoria, somente Charles Darwin falou isso, ninguém mais disse isso, e ninguém mais vai usar afirmar uma besteira tão grande dessa, porque essa aí não é ciência. Isso é besteira. Não há prova de que o homem veio dos primatas. Eu desafio a qualquer cientista a provar, e já começa por aqui. Ó. Os biólogos atestam que o macaco vive 30 anos. A geração de um macaco, a gestação de um macaco é 177 dias. A do homem é 277. O homem vive 80 anos. Olha as diferenças que existem. Como que tinha um ancestral comum? Há pessoas evolucionistas por aí que quer dizer que o homem veio de um rato. Começou lá com uma cianobactéria que eles falam.
que é um ser, um único ser, foi evoluindo, de repente já era cobra, de cobra virou rato, virou um réptil, do réptil virou um macaco, do macaco veio virar homem. O que é isso? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Isso aí não é ciência não, gente. Isso aí é pseudociência. Falo isso aí e falo abertamente para qualquer pessoa que queiram ouvir isso aí. Se é da ciência, estude a ciência e trabalhe dentro da ciência, mas não venha com besteira. E não venho dizer que os fósseis tão antigos são de épocas que a Terra se remexeram, reviraram, porque há grandes evidências de que a Terra é fundo de mar, eles dizem. Ah, aqui foi fundo de mar. Mas se foi fundo de mar, meu Deus do céu, e o dilúvio? Não teria uma evidência de que quando a terra se encheu de água, os peixes saíram do mar e depois no secar, de volta às águas, os peixes não morreram no barro da terra, não seria o barro do dilúvio que criou os fósseis? Pare e pense, analise, veja pelo lado das evidências. Não é assim, por exemplo, porque eu não creio que Deus criou nada. E daí vem, em vez de me trazer uma ciência pura, uma ciência, por exemplo, que pregue e traga com fundamento, não, vem com coisa torpe. Falando que de uma lagartixa, que o homem, de repente, dessa lagartixa virou homem. Aí não dá para acreditar. O homem sempre foi homem, gente. Foi criado por Deus. Macaco foi macaco, lagartixa foi lagartixa, cobra foi cobra. Sempre tudo a criação. Deus criou tudo. Os anjos, Deus criou os anjos, Deus criou tudo, Deus criou toda a estrutura do universo e nós vivemos aqui em função de adorar Ele. Queira ou não, desconheça ou não, mas não importa. Nenhum homem domina a sua vida. Então, minha gente, esse vídeo eu deixo para vocês, volto com o tema de novo. Não adianta dizerem que o Dinardi está vindo falar besteira, porque eu vou trazer prova científica de tudo isso. Eu vou provar que as águas foi limitada na Terra até 777 metros, que vem os níveis 27, o DNA 7. 777, vocês podem ver, 777 metros para baixo, a água não desce. A água para na terra ali. O lençol freático chega e para por ali. Por quê? Porque tem um limite, que ela não pode descer para baixo. E também não sobe mais que 7.000 metros para cima. As nuvens mais altas, vapor de água mais alta, não passam de 7. Raramente alguns sobem um pouquinho a mais, mas é uma saliência pequena em virtude de algumas montanhas altas que tem por aí na Terra. Então, esse limite de 7.777 que Deus coloca o círculo das águas, o cientista não explica. Isso aí, o porquê que a água não desce mais que 777. O porquê que essa medida dá 7.777. Porque sempre para naquilo que eu falo, DNA divino é o 7. Então, se gostar do vídeo, minha gente, dê o seu like. Compartilhe o vídeo com as pessoas. E aí tem uma flechinha vermelha embaixo, bem embaixo aí, ó. Se inscreva no canal. Não deixe passar batido. Comente com seus amigos e o meu boa noite e um grande abraço a todos meus amigos.